Inflação e desemprego, parte 6, indicadores de inflação. Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os indicadores de inflação, né, as medidas de inflação. Primeiro, o que seria um indicador de inflação? Ele tenta capturar ali qual é a média da variação de preços na economia a partir de um conjunto de bens e serviços, cada um deles com um peso diferente na composição, né, da cesta, que a gente chama, e que vai ser baseado ali, vai ter alguns pressupostos, por exemplo, faixa de renda, né, para se fazer essa composição. Então, o peso de cada bem no orçamento, ele é definido na pesquisa de orçamento familiar, realizada pelo IBGE, na qual se periodicamente, né, ali num horizonte de 5, 10 anos, se pesquisa quais são os hábitos de consumo da população para ver quais os produtos têm maior peso de acordo com o nível de renda. Então, o indicador de inflação, a gente tem que observar qual é a faixa de renda e qual o local, né, de coleta. Então, a gente tem indicadores de inflação nacional, o peso de cada bem varia de cidade por cidade, né? Então, por exemplo, a gente pensaria que sorvete vai ter um impacto maior na inflação de cidades mais quentes do Nordeste, por exemplo. Mas, na verdade, ele tem um impacto maior sobre cidades do sul do país. Por quê? Porque no sul do país, mesmo no inverno, as pessoas tomam sorvete e isso tem um impacto um pouco maior sobre a renda do que em municípios, né, cidades do Nordeste, em que o consumo de sorvete, na verdade, por ter uma faixa de renda um pouco mais baixa, né, do que no Sul, ele acaba não sendo tão significativo assim, né? Outros tipos de produtos e serviços têm impacto maior. Então, eu separei aqui para vocês, basicamente, 4 indicadores de inflação, vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, o IPCA, ele é o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, tá? O IPCA, quando diz que a inflação está na meta, né, ou saiu da meta, ele é o indicador oficial de inflação. É esse índice que nós estamos nos referindo ao falar da meta de inflação, os 4,5% ao ano. O IPCA é calculado pelo IBGE e a cesta de bens e serviços que ele pega aqui tenta capturar o peso de produtos e serviços consumidos numa faixa de 1 a 40 salários mínimos. Então, ele é bem abrangente, né, em termos de renda, faixa de renda ali de consumo. A gente vai ver que tem outros um pouco mais restritos. Então, é feita uma coleta no primeiro dia do mês e no 30º dia do mês. E aí se compara qual foi a variação de preço daqueles produtos neste período. Aqui, basicamente, são essas as cidades, né? São algumas capitais apenas, portanto, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Brasília e Goiânia. Então, ele não é do Brasil inteiro, apenas em algumas capitais selecionadas, tá? Isso é importante que fique bem claro, porque nenhum índice de inflação, ele vai refletir efetivamente a inflação daquele local e daquela pessoa específica. E ele tem alguns variantes, que é o IPCA-E e o IPCA-15, tá? O IPCA-15, que ele é o mais interessante, é a mesma metodologia de coleta, que muda o período, tá? Porque ele é feito do dia 14 de um mês ao dia 15 de um mês ao dia 14 do outro mês. Então, acabam dizendo que o IPCA-15 é o antecedente, né, indicador antecedente da inflação, a prévia do IPCA, da inflação oficial, e ele, de certa forma, é mesmo, tá? Mas ele é um índice próprio aí, justamente para capturar variação de preço num período diferente. O outro índice de inflação que a gente tem é o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ele também é calculado pelo IBGE, tá? Ele também é no período de coleta de 1 a 30 do mês para as mesmas capitais do IPCA. O que muda basicamente a faixa de renda, o critério de coleta ali que vai definir o peso de cada bem no orçamento. Então, é renda entre 1 e 6 salários mínimos, né? No qual o chefe de família, ou seja, o principal responsável pela renda, seja assalariado.
Então, o INPC acaba sendo um indicador de inflação das pessoas assalariadas e é ele que é utilizado para reajuste com base, né, para reajuste de salários nas negociações coletivas de salário. O outro indicador que nós temos é o IGPM, né? Na verdade, Índice Geral de Preços, e o M nós vamos ver que é uma variação em função do período de coleta. A gente costuma dizer, né, que existe a família IGP, Índice Geral de Preços, 10, DI e M, no qual a metodologia é exatamente a mesma, o que muda é o período de coleta. Então, vamos ver qual é essa metodologia. Ele é composto, na verdade, por 3 subíndices, por isso ele é um índice geral de preços. Índice de preços no atacado vai coletar a variação de preços de matéria-prima, insumos no atacado, né? Que são basicamente custos de produção. Ele tem um maior peso nesse IGPM, que é de 60%. E o outro índice, que faz parte do IGPM, é o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor, semelhante ao INPC e ao IPCA, mas aqui para uma faixa de renda entre 1 e 33 salários mínimos, tá? Muito parecido com o IPCA. E por fim, o último índice que faz parte do IGP é o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, o qual tem peso de 10% no Índice Geral de Preços. As pessoas costumam usar o IGPM como reajuste de contratos de imóveis, né? E até a mídia chama do índice de aluguel, a inflação do aluguel, justamente por fazer essa correção, mas ele não tem nada a ver com a origem dele não tem a ver com o aluguel, tá? Ele só é usado porque, historicamente, como ele tem um peso muito grande aqui nas matérias-primas, que são commodities, e cujo preço geralmente é definido no mercado internacional, ele vai captar mais a variação do dólar. E no Brasil, historicamente, a taxa de câmbio aumenta, né? Então, ele acaba sendo superior aos demais índices. Por isso que, oportunamente, é utilizado para reajuste de preços de aluguéis e de outros tipos de contrato. E qual seria a diferença entre os 3 IGPs aqui que nós falamos? O IGP-10 segue a mesma metodologia, né? Só que o período de coleta dele é entre o dia 11 de um mês do mês anterior e 10 do mês corrente. Então, ali antes do dia 20 sai o IGP-10 do mês, né? Então, por exemplo, o IGP-10 de maio vai ser entre o dia 11 de abril e 10 de maio, tá? E vai sair ali como um indicador já logo no início do mês. O IGP-DI, que se chama Índice Geral de Preço de Disponibilidade Interna, tá? Ele é o original, na verdade, criado. O período de coleta dele é entre o 1º dia e o 30º dia do mês. Então, ele sai logo no início do mês seguinte. Então, o IGP-DI de maio, ele é coletado entre 1º de maio e 30 de maio e a divulgação dele é ali no começo de junho. E, por fim, o IGP-M, né, que é o indicador mais conhecido, o período de coleta dele é de 21 de um mês ao 20 do mês de referência. Por exemplo, de maio, o IGPM vai ser coletado no dia 21 de abril e no dia 20 de maio. E vai sair ali mais ou menos no final do mês de maio, tá? Por que essa diferença, esses 3, né, índices aqui, e até a gente falou do IPCA, né, que tem o IPCA 15 ali, e o IPCA 15 e IPCA normal, né? Por que essa diferença de período de coleta? Porque na época de hiperinflação que nós vivemos aqui no Brasil, se você utilizasse um índice de reajuste, né, seu contrato vencia dia 1º, reajustado todo dia 1º, você tinha que utilizar o índice de reajuste que foi divulgado no início do mês anterior, né? Então você perdia muito num cenário em que nós tínhamos inflação acima, né, dos 2 dígitos, acima de 10%, 20%, às vezes chegou a 80% em determinado mês, a perda era muito grande. Então, era necessário ter índices com um período de coleta mais diferenciado. Por isso, essa diversidade de períodos aí, né? E o IGPDI foi o primeiro criado lá na Fundação Getúlio Vargas, que ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, lá na década de 40, 50.
tá? E os outros foram derivados dele a partir disso. Um outro índice de inflação, que é o IPC-FIP, tá? Índice de Preço ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas de São Paulo. O IPC-FIP, ele é calculado somente para São Paulo, e aí nós perguntaríamos, mas por que esse índice então é importante do ponto de vista nacional? Porque ele tem uma periodicidade de coleta semanal, então toda semana sai um índice IPC, e que acaba sendo um indicador antecedente ali da inflação dos outros, porque por mais que ele varie mais ou menos do que os outros, eles seguem uma mesma tendência, né? Então a gente tem um termômetro ali um pouco mais rápido do que os demais índices, tá? E a faixa de renda dele é de 1,20 salários mínimos. Então é um pouco diferente do IPCA, INPC e do próprio IGP, né? Qualquer um dos IGPs. E aí a gente ouve muito as pessoas dizerem, a inflação está 4%, como que pode estar 4% se tal item subiu 30%, tal item subiu 10%, né? Eu estou sentindo as minhas compras no final do mês terem um aumento mais do que esses 4% aí da inflação. É porque, como eu comentei, o índice geral de preços, ele é uma média ponderada dos produtos, né, do consumo de famílias, uma determinada faixa de renda. Então, se a gente for pegar o IPCA, que é o indicador oficial da inflação, de 1 a 40 salários mínimos, tem muita diferença, né, no peso dos produtos, nos itens que compõem. Então, a pessoa que tem renda de 1 salário mínimo, ela vai consumir um conjunto de coisas, né, vão ter um peso diferente no orçamento do que uma família de 40 salários mínimos. Então, a abrangência é muito grande. Já o INPC, de 1 a 6 salários mínimos, é uma abrangência um pouco menor, mas ainda assim, né, de 1 a 6 salários mínimos, há um padrão de consumo muito diferente. E como ele é uma média ponderada entre esse grupo de famílias, ele de fato não vai refletir a inflação de ninguém. Seria possível que cada indivíduo calculasse a sua inflação, porque o correto é isso, né? Cada um tem a sua inflação. Teria que fazer, obviamente, ali uma análise dos seus gastos, distribuir isso em termos de peso no orçamento e, a partir disso, né, acompanhar a variação de preços dos seus produtos. E aí você teria seu próprio índice de inflação, né? Mas isso é coisa de economista, nenhuma pessoa normal vai fazer isso. Então, é isso, bons estudos e até a próxima aula.